Buenas! E aí, pessoal? Vamos chegando? Esperar alguns entrarem aí para começar a falar de fato. Enquanto isso, vou tomando um cafezinho. Vão chegando, fiquem à vontade. Vamos chegando, só não mexam em nada. E aí, como que vocês estão? Estão bem? Suas famílias estão bem? Como estão os corações de vocês nesse período que estamos vivendo aí? Como que vocês estão suportando? Como que vocês estão vivendo esses dias aí meio tensos, né? Que a gente está vivendo. Eleição domingo. Resultado das eleições não muito agradáveis para uns, para outros já. Dizem aí as urnas que foram quase 50-50, né? Diferença bem pouca, mas estamos aí. Protestos nas ruas e dias de um pouco de incerteza, instabilidade. Como que vocês têm passado esses dias aí? Vão me dizendo. Quero saber um pouquinho de vocês antes de começar a live propriamente. Antes de começar o conteúdo, eu quero saber de vocês como que vocês estão. Como vocês têm lidado com esses dias aí. Suportado essa tensão toda de política. Tá chato isso aí já, né? Não vejo a hora disso resolver e a gente poder ir pro que interessa, né? Pregar o evangelho, cuidar da igreja, vivermos a vida cristã. Para quem não sabe, desde semana passada alguns irmãos, alguns responderam caixinha de pergunta, enfim, e estavam perguntando como saber, né, se a gente está no centro da vontade de Deus, como saber se a gente está de acordo com a vontade de Deus. Outros queriam saber como tu saber se na hora de decidir tu está fazendo o que Deus quer que tu faça. E aí vai, né, muitas dúvidas sobre isso, muitas o pessoal na hora até de tomar a decisão com dúvida. E eu entendo, porque se tu for analisar, bem pouco é ensinado sobre isso, né? Olha que eu venho de um contexto de igreja já a minha vida toda. E eu posso contar nos dedos, às vezes, em que foi falado algo sobre isso. Então, quero que a gente pense um pouquinho hoje sobre como a gente sabe se nós estamos na vontade de Deus e como nós tomamos decisões, sabendo se estamos ou não, sabendo se estamos na vontade de Deus, certo? E aí a gente vai ver várias situações de dúvida, né? Tem aí adolescentes que ficam em dúvida em várias situações, um jovem ou uma jovem que vai para a faculdade, inicia os estudos, mas fica na dúvida se troca de curso ou não, e aí não sabe o que fazer. Se é um cristão ou uma cristã, vai ficar na dúvida, e agora, trocar de curso é a vontade de Deus ou não? E muitos perguntam isso e ficam, e às vezes não perguntam e ficam com essa dúvida, às vezes por muito tempo pairando. E aí, trocar de carro, será que seria a vontade de Deus ou não? Ou às vezes pode ser um rapaz interessado numa moça, e aí será que ela é a vontade de Deus para mim? Como que seria isso, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual será que é a indicação, a orientação bíblica para nós sobre isso? Como a gente sabe se nós estamos de fato na vontade de Deus? E como nós decidimos com base nisso, tá? Vão comentando. E aí, ideia, como é que está? Tudo bem? Maravilha. Vão comentando, pessoal, tá? A gente tem que ir conversando sobre isso. Eu quero que vocês vão interagindo aí. Se tiver dúvidas, se tiver comentários, enfim. Vamos lá. Pra gente entender um pouquinho sobre a vontade de Deus e como a gente saber sobre a vontade de Deus, para que a gente possa decidir depois sobre isso, tomar decisões com base nisso, a gente tem que entender um pouquinho alguns entendimentos que se tem sobre a vontade de Deus, ok? Eu quero trazer para vocês duas explicações aqui. A primeira delas é sobre o entendimento tradicional e
o pentecostal? Porque os dois são muito parecidos, eu vou explicar para vocês no que eles diferem um pouquinho, tá? Então, para a gente iniciar o assunto aí, o entendimento sobre a vontade de Deus de acordo com a visão tradicional e a pentecostal. Se vocês estiverem ouvindo uns gritos, é a minha bebê, a minha Valentina, tá? Ela tá brincando na sala, ela tá gritando ali, bem louca, então não estranhem, tá? Tá tudo bem, não tem ninguém pisando no pescoço dela, tá tudo em ordem, tá? O entendimento tradicional e o pentecostal sobre isso é o quê? Vamos lá. Primeiro, são visões muito parecidas essas duas, tá? Muito próximas uma da outra. Elas se subdividem em três aspectos, em três formas de ver a vontade soberana de Deus. A vontade de Deus. Primeira delas, a vontade soberana. A vontade soberana de Deus é o plano secreto do Senhor. É a vontade de Deus que não foi revelada. São as determinações que Deus tem, as resoluções que ele tomou, as quais ele não necessariamente divulga, as que ele não revela. Por exemplo, a criação. Deus simplesmente criou, né? Deus não mandou um profeta antes anunciando, Deus simplesmente fez. Outro exemplo, quando Deus decidiu que escolheria Jacó e desprezaria Esaú. Paulo vai falar disso lá em Romanos 9. Deus simplesmente decidiu. São resoluções que ele toma e isso ali são coisas que ele não necessariamente revela. Ele não faz parte do plano secreto de Deus. O que acontece? Essas resoluções, elas não mudam, elas não alteram, tá? Por exemplo, a volta de Cristo. Deus decidiu que Cristo voltará para buscar a sua igreja e ele não vai mudar isso. Não adianta, por exemplo, você orar pedindo ao Senhor que adiante ou adie a volta de Cristo. Deus tem o plano dele e nós não sabemos quando se dará. Então, por isso que pouco adianta nós orarmos para isso. Como que nós adiantamos a volta de Cristo? De acordo com Pedro, se eu não me engano, é pregando o evangelho. Quanto mais pessoas se converterem e o quanto antes, assim nós estaremos antecipando a volta do Senhor. Outra coisa, não adianta você orar, por exemplo, pedindo para que Jesus não volte. Senhor, eu gostaria que Jesus não voltasse. Não adianta, né? Porque é uma determinação de Deus. Está dentro da vontade soberana do Senhor. Além disso, tem a vontade moral de Deus. Essa vontade dele é revelada. São os mandamentos revelados de Deus. Aí vai ter, por exemplo, os 10 mandamentos. Jesus vai falar sobre os 2 maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então são mandamentos de Deus que ele revelou e os quais nós temos que obedecer, certo? Além disso, a vontade individual. A vontade individual de Deus é o quê? É o plano dele para a vida da pessoa, para a vida do indivíduo, e que é detalhado de Deus para cada pessoa. Este plano, ele vai se dar ora sendo revelado, ora não, e aí que vai fazer a diferença na hora de nós buscarmos entender a vontade de Deus. De acordo com o entendimento tradicional, então, e o pentecostal, as pessoas são encorajadas a buscar estarem no centro da vontade de Deus. Vocês já ouviram essa expressão? Eu quero estar no centro da vontade de Deus, ou como eu faço para estar no centro da vontade de Deus? Se vocês já ouviram isso, comenta para mim aqui se vocês já ouviram essa expressão. Cara, eu já ouvi muito. Muitos já vieram perguntar para mim assim, como é que eu faço para estar no centro da vontade de Deus? Qual é a ideia? A ideia é que, imagine assim, numa esfera, os decretos de Deus, a vontade moral do Senhor, que é que nós devemos obedecer, e bem no meio é a vontade individual de Deus, a vontade pessoal, que é para cada indivíduo, cada pessoa, certo? Dantas está dizendo, já ouviu demais, né? Demais. Vocês, os demais, ouviram isso também? Já ouviram essa expressão? Estar no centro da vontade de Deus. Aí o que acontece? Dentro da vontade moral estaria essa vontade individual, essa vontade de Deus para a pessoa, para o indivíduo.
E aí, isso seria estar no centro da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Deixa eu tentar ilustrar para vocês aqui, ó. Imagina aqui um círculo, tá? Aqui seria a lei moral de Deus, na volta aqui. E aqui, bem no meio, seria o centro da vontade de Deus, que seria a vontade dele para o indivíduo, para a pessoa. Então, a pessoa sempre busca estar no centro da vontade de Deus, porque ela quer cumprir aquela vontade de Deus para ela, para o indivíduo, a vontade particular de Deus. Ouvi muito. Sim, a Paty também. Essa expressão ela é muito comum. O que acontece? Não viver no centro da vontade de Deus, então, constitui-se num erro. Se nós sabemos que há uma vontade de Deus individualmente para nós, e nós devemos buscá-la, e é isso que é encorajado a fazer, buscar essa vontade, e não estando no centro da vontade de Deus, será um erro, será viver como se fosse fora de foco, fora de propósito. Estão entendendo? Então, quando se percebe que está longe da vontade de Deus, ou do centro da vontade de Deus, a pessoa ela deve então retroceder em suas decisões e recomeçar. Tá? Isso é o que é buscado, o que é encorajado segundo essa visão. A visão tradicional e a visão pentecostal. Em resumo, seria basicamente o quê? Deixa eu resumir isso para vocês. A ideia é, há um plano detalhado para cada cristão, para cada vida, tá? Deus tem um plano detalhado para cada um, para cada indivíduo. E a pessoa precisa encontrar e viver no centro dessa vontade. A pessoa precisa, então, encontrar essa vontade, descobrir qual é, e viver de acordo com ela, viver no centro da vontade de Deus. E o cristão, então, ele é capacitado, de acordo com essa visão, ele é capacitado para isso, para encontrar essa visão e viver de acordo com essa vontade, viver no centro da vontade de Deus. Além disso, eu tô com a garganta um pouco irritada, tá? Não estranhem, me perdoem. Além disso, a pessoa ela pode falhar em perceber esse centro da vontade de Deus. Ela pode falhar ou no processo de descobrir essa vontade, tá? Ela falhou em algum momento ali ao buscar descobrir qual era essa vontade de Deus, ou então por desobediência. Ela pode fracassar, falhar nesse processo de descobrir, ou por desobediência. Então, o centro da vontade de Deus, como ele é individual, como ele é para cada pessoa, ele não está revelado nas Escrituras. E isso faz com que a pessoa busque, então, por meio de uma confirmação, por meio de algo que será revelado ao coração da pessoa. A Bíblia não traz individualmente o plano de Deus para cada ser humano, né? Para cada pessoa. Logo, se a Bíblia não traz essa revelação para mim, é minha função buscar essa vontade de Deus para viver no centro da vontade de Deus. Então, eu vou buscar como? Por meio de confirmação, por meio de alguma revelação no interior. Eu vou buscar isso por meio de confirmações. Certo? E isso se dará como? O Espírito Santo ele revela através de impressões internas e por muitos meios, de muitas formas, ok? Continuando o resumo, então, para vocês entenderem. Descobrir essa vontade de Deus, esse centro da vontade de Deus, ou essa vontade individual de Deus a mim, descobrir isso tem que ser antes de eu tomar uma decisão. Eu preciso descobrir isso antes de decidir, para que eu possa decidir, então, corretamente. Vocês estão entendendo? Pessoal, vai confirmando para mim se vocês estão entendendo, para eu poder avançar. Senão, eu preciso retomar e explicar de novo, tá? Para não ficar nenhum ponto aqui com dúvida, para não ficar perdido nada aí no meio. Se vocês tiverem dúvida, manda aqui, manda aí. Além disso, eu preciso então, né, como eu disse, descobrir essa vontade antes de poder decidir, antes de poder tomar a minha decisão. Eu tenho que descobrir qual é o centro da vontade de Deus. E aí, então, nós teremos direcionamentos específicos para as pessoas.
De acordo com essa visão, ok? Com a visão tradicional ou pentecostal. O centro da vontade de Deus, ele está em harmonia com a Bíblia, tá? E é sempre a decisão mais ideal que o cristão pode tomar. O entendimento pentecostal, ele é bem parecido, até aqui ele é igual a essa visão tradicional, com a diferença, e acrescenta-se a isso, o fato de que eles vão apenas utilizar para perceber esse centro da vontade de Deus, de mais busca por confirmação disso. Será uma ênfase, então, em revelação individual, sinais, sonhos e prodígios. Tá? Vocês entenderam? A visão tradicional, então, diz o quê? Deus tem uma vontade individual para cada ser humano. É função da pessoa buscar essa vontade, porque a Bíblia não vai trazer isso de forma individual para cada ser humano, né? Então é função da pessoa buscar isso. E ao descobrir isso, ela poderá ter condições de decidir, de tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus. A visão pentecostal, ela é exatamente assim, com um acréscimo de que a pessoa ainda vai buscar em mais sinais, prodígios, revelação individual, sonhos, ok? Tudo isso servirá para decidir, e cada decisão, então, nessa visão individual, ela será acompanhada de uma revelação. Precisa ter uma confirmação, eu tenho que ter um sonho, eu preciso de alguma coisa que confirme essa minha decisão, para eu agir em paz. Estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas tem algumas implicações nisso aqui. Aí tem a gente vai achar alguns percalços nesse caminho. Que basicamente é o quê? Basicamente, se eu decido com base nisso, eu tenho que ter sucesso nessa decisão. Logo, se resultar em algum sofrimento, é porque eu decidi mal. Eu não decidi, então, com base na vontade de Deus para mim. Eu não estou no centro da vontade de Deus. Logo, o sofrimento, ele é fruto de uma decisão fora da vontade de Deus para mim. Tá? Tá entendendo? Logo, então, o sofrimento, ele está fora do centro da vontade de Deus e a pessoa, ela é responsável por isso, porque ela decidiu mal. Ela não soube decidir. Tá? Estão entendendo? Além disso, outra implicação é o quê? É que há muito subjetivismo nisso. A pessoa, ela vai estar baseada em muita subjetividade. Quando tu baseia muita coisa em sonho, em revelação, em confirmação, em alguma revelação interna, algo que precise validar a tua decisão, tu está envolto em muito... É algo muito subjetivo, sabe? E isso gera incerteza e isso gera uma decisão demorada, às vezes até mesmo tardia. Tudo isso porque a pessoa está buscando aquela confirmação, buscando aquele respaldo por meio de alguma revelação ou alguma coisa assim. Além disso, uma implicação consequente disso é o quê? É que as escrituras elas ficam numa espécie de posição diminuída. Uma posição diminuída do que Deus quer para mim. Eu preciso, então, não só buscar na palavra de Deus, mas eu também vou buscar e depender. A questão não é só buscar, mas depender de alguma confirmação extra, tá? Extra bíblica. Seja por sonho, por revelação, por confirmação interna, não importa. Veja bem, eu não estou dizendo que é errado fazer isso. Eu estou dizendo que nós não devemos basear a nossa decisão nessa confirmação. Vocês estão entendendo? Eu não sou um cara... Veja bem, eu não sou cessacionista. Eu creio na atualidade de todos os dons. Todos eles. O que eu estou dizendo é que a tua decisão, quando você for tomar uma decisão, você não deve basear ela em uma confirmação, em algo que dependerá exclusivamente de uma confirmação, de algo, uma convicção interna, um sonho, uma revelação, uma profecia, alguma coisa assim. Ok? Além disso, não tem crente que possa ter a certeza de estar, então, baseando corretamente nisso, porque nós não temos hoje nada canônico que não seja as Escrituras.
Ou seja, estará suscetível a erro. Ok? Estão pegando, pessoal? Vai confirmando para mim se vocês estão entendendo, certo? Mas tem uma outra visão acerca da vontade de Deus, que é o entendimento da sabedoria. Basicamente é o quê? Esse entendimento, essa visão da sabedoria, ela crê que Deus tem um plano sim, para cada ser humano. E isso é bíblico. Salmo 139, verso 16, diz assim, ó: no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado. Ou seja, Deus tem sim um plano para cada pessoa. Isso é bíblico, tá? Não é errado pensar isso. A mudança vai ser em quê? Na forma como nós buscamos essa vontade divina, essa vontade de Deus individual, pessoal. Nós cremos sim que cada indivíduo tem um plano, mas o que nós não cremos é que nós precisamos conhecê-lo de antemão. A visão da sabedoria, ela vai entender que nós não precisamos conhecer o plano de Deus para nós antes de tomar a decisão. E eu já vou explicar um pouco melhor isso para vocês no decorrer. Basicamente, nós não vamos ter essa necessidade, essa urgência de buscar saber qual é a vontade de Deus para agir no centro da vontade de Deus. Estão entendendo? Então, até porque Deus não dará necessariamente sinais. Não é todo caso que Deus dará sinais particulares, né, para decisões específicas. Nem sempre isso vai acontecer. E eu corro risco aqui, eu arrisco dizer que na maioria das vezes Deus não fará isso. Na maioria das vezes Deus não fará isso. Então, Deus nos deu sabedoria para nós decidirmos de acordo com a sua vontade. Deus nos concedeu sabedoria. Essa é a visão da sabedoria. Nós recebemos o privilégio da sabedoria. Então as nossas decisões, elas vão estar entre dois pontos. Grava isso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Grava isso aqui, anota, tá? Ou depois rever essa live para tu gravar bem isso. Presta bem atenção. As nossas decisões, elas estarão entre dois pontos. Um ponto é decisão moral, tá? E decisão não moral. Decisões morais e decisões não morais. As nossas decisões sempre estarão entre esses dois pontos aqui. E nisso aqui reside algo que nós chamamos de liberdade. Liberdade. Presta atenção. Quanto mais próximo de uma decisão moral, menos liberdade. Presta atenção. Eu queria estar desenhando isso aqui para vocês. Quanto mais próximo de uma visão, de uma decisão moral, menos liberdade a pessoa tem. Quanto mais próximo de uma decisão não moral, mais liberdade. Então, deixa eu dar um exemplo. Uma decisão moral. Adulterar. Trair a minha esposa é algo moral? É uma decisão moral? Responde pra mim aí. Vocês acham que isso é uma decisão moral? É adultério, né? Deus deu isso nos 10 mandamentos, né? O que vocês me dizem? É uma decisão moral? Vão me dizendo aí. Vão me respondendo. Olha bem. A minha pergunta é: ao decidir adulterar ou trair minha esposa, isso é uma decisão moral? O Edilson tá dizendo sim. Sim. É uma decisão moral. Logo, eu não tenho tanta liberdade. A minha liberdade constitui-se no quê? Em sim e não. Estão entendendo? A minha liberdade estará em fazer ou não fazer. É uma decisão moral. Isso mesmo. Ou seja, a minha liberdade ela reduz. Agora, se a minha decisão, digamos aí que eu resolva pintar o meu escritório, eu quero pintar aqui e eu não sei que cor eu escolho. Eu tenho algumas opções. Eu tenho cinza, preto, branco, marrom ou verde, tá? São as opções que eu tenho. Isso é uma decisão moral? Diz pra mim aí, é uma decisão moral? A minha pergunta é: adulterar era uma decisão moral? Vocês me disseram, sim, é moral. E está certo. Agora eu tenho uma outra decisão, pintar o meu escritório. E dentre as opções que eu tenho, eu quero saber, é uma decisão moral isso?
O que vocês me dizem? Então, é uma decisão não moral, né? Ó, a cor da tinta é uma decisão individual. Isso. E além de ser individual, é uma decisão que não é moral. Ela é não moral, tá? Ou seja, eu tenho liberdade para escolher. Estão vendo como a liberdade aumenta em muito? Ou seja, digamos que eu dei 5 opções, né? Digamos que houvesse 1000 opções. A minha liberdade é muito maior. E não é moral. Então, outro detalhe. Quanto mais liberdade eu tenho de opção, maior é a minha responsabilidade. Quanto menos liberdade eu tenho, quanto mais próximo, então, da decisão moral, menos liberdade eu tenho, menos responsabilidade sobre aquilo. Então, por exemplo, eu devo trair minha esposa? É uma decisão moral? É. Eu devo trair? Não. Eu não tenho muita liberdade para escolher. Eu sei o que deve ser feito. E por causa disso, eu vou agir assim. Então, vocês estão entendendo? Por quê? Porque há um mandamento bem claro nas Escrituras que diz, não adulterarás. Ou seja, eu não preciso desgastar, eu não preciso despender muita energia ou muito raciocínio, meditação para decidir isso. Eu não tenho porquê, eu já tenho uma resposta para isso. A Bíblia já dá isso. Diego, ao que conhecimento pontual? Eu não entendi, Diego. Comenta aí embaixo aí o que eu não entendi. Explica melhor pra gente poder falar sobre isso. Vocês entenderam? Quanto mais próximo de moral é a decisão, menos responsabilidade, menos liberdade eu tenho. E não é menos liberdade aqui, eu não estou tratando de forma negativa, mas sim de que as opções que eu tenho são menores. Logo, minha liberdade para escolher é menor. Estão entendendo? E quanto mais não moral a decisão, mais liberdade eu tenho, maior é a minha responsabilidade. E é isso que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 5. Olha só, eu vou ler bem rapidinho para vocês aqui. Ó, Efésios 5, do 15 ao 17. Tá? Paulo vai dizer isso aos Efésios. Capítulo 5, dos versos 15 ao 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não vivam... e vivam não como tolos, mas como sábios. Grave isso aqui, como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha isso aqui. Perceba uma coisa. Paulo vai dizer assim, ó. A gente tem que buscar o quê? Conhecer a vontade do Senhor ou agir em tolice, né? Ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos. Se é para não viver como tolos, e ele vai dizer, procurem compreender qual é a vontade do Senhor, ele está dando um contraste aqui. Tem a tolice e tem a buscar a vontade do Senhor, que para Paulo é o que então? Viver como sábios. Tem a tolice e tem a sabedoria. O que eu estou apresentando para vocês aqui é a visão da sabedoria, ok? A tolice faz o quê? Ela vive com base nas suas vontades. E é o que Paulo vai dizer, ó. Cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. A tolice, ela vai fazer o quê? Vai buscar a sua vontade, ela vai fazer aquilo que quer, ela não vai analisar bem as decisões. Em contrapartida, o sábio, ele vai buscar saber a vontade de Deus, ok? Estão pegando aqui o raciocínio? Retita, me converti quando nosso filho nasceu e eu quis saber a opinião do Deus da Bíblia em decisões basicamente morais. Nossa família conheceu Jesus. Então, quando nós estamos fundamentando uma decisão em decisões morais, a nossa liberdade é bem pouca, porque nós temos a opção de sim e não, basicamente. Entendeu? Então, basicamente, nós obedecemos ao que a Bíblia manda. Basicamente é isso. Diego, essa questão da moral e da liberdade é um conhecimento pontual para a vida de cada indivíduo. Isso é um divisor de águas. Sim, exatamente. Porque quando tu consegue pegar isso e aplicar no dia a dia, nas decisões que tu tiver para tomar, tu vai perceber o quanto isso vai clarear a tua mente e vai te dar maior liberdade. E eu vou chegar no finalzinho, nós vamos falar sobre isso. Isso traz paz para a pessoa, tá?
Continuando aqui. Então, quando Paulo diz assim que a pessoa tem que agir como sábia e buscar saber a vontade do Senhor, o que Paulo está dizendo é: a pergunta correta, então, que nós fazemos não é, então, não... Ó, presta atenção nisso aqui. A pergunta correta não é qual a vontade de Deus para minha vida. Não é assim que nós perguntamos. E, em contrapartida, o correto é perguntar o quê? Como um cristão sábio agiria nessa situação? Ó, mudou a pergunta, tá vendo? Geralmente a gente perguntaria: qual é a vontade de Deus para essa situação aqui? Qual é a vontade de Deus para minha vida nesse caso aqui? Aí, de acordo com o que Paulo fala aqui, agindo em sabedoria, que é o contrário da tolice, a pergunta que nós faremos então é: como um cristão sábio agiria nessa situação aqui? Agiria nesse caso aqui. E aí nós temos então a orientação bíblica de buscar sabedoria. E nós vamos ter um livro inteiro sobre isso, né? Provérbios fala sobre isso. Provérbios capítulo 1 inicia ali: meu filho, ouça as minhas palavras, dê ouvidos ao que eu falo, né? Provérbios 1:5 vai dizer que o sábio ouça e cresça em prudência. Ou seja, o sábio ele vai ouvir. O sábio ele deve ouvir para crescer em sabedoria. Logo, o tolo é aquele que não ouve. Tolo é quem não busca, quem não procura ajuda, quem não pede conselho, quem não busca opinião. A sabedoria, ela te faz ouvir. E para a gente fechar essa questão da visão da sabedoria sobre a vontade de Deus, nós temos que entender então que é necessário sabedoria diante do fato de que nós não necessariamente saberemos aquilo que Deus não revelou. Logo, a gente não tem aquela ânsia, daí, aquele desejo de buscar pela vontade de Deus que não está revelada. Vocês pegaram a diferença disso, da visão da sabedoria, para o que eu falei no início, da visão tradicional e a visão pentecostal, que busca aquela ênfase por uma confirmação, por sonho, por visão, por profecia, vai basear quase que exclusivamente nisso. Com a visão da sabedoria, nós vamos entender que se Deus não revelou a nós algo, é porque Ele não achou necessário, e nós não perderemos o foco. Nós não ficaremos exclusivamente buscando isso. Veja bem, eu vou repetir o que eu falei antes. Não estou dizendo que nós não devamos fazer. Não estou dizendo que você não deva buscar uma confirmação divina. Não estou dizendo que você não deva orar pedindo a Deus que confirme a tua decisão. Não é isso. O que eu estou dizendo é: nós não dependeremos exclusivamente disso. Nós não basearemos a nossa decisão somente nisso. Pegaram? Entenderam isso? Por quê? Porque Deus, apesar de ter um plano individual para cada ser humano, muito disso Ele não revelou a nós. Se Ele não revelou, nós não vamos ficar buscando algo, porque hoje nós não temos algo canônico a não ser as Escrituras. Então nós estaremos suscetíveis ao erro. Nós poderemos estar agindo com erro ou errando potencialmente. Estão entendendo? Então tem algumas considerações aí que a gente tem que levar em conta quando for tomar uma decisão, tá? E é o segundo ponto. Primeiro eu queria explicar para vocês a questão da vontade de Deus, a visão tradicional e a pentecostal, que é basicamente a mesma, com um pequeno acréscimo, e a visão da sabedoria. E agora o segundo ponto da aula, que é considerações sobre o discernimento da vontade de Deus. Algumas coisas que ajudarão a discernir, mas que não servem também como algo exclusivo. Vamos lá, em primeiro lugar, as inclinações. Inclinações são os desejos de cada pessoa, tá? É o desejo de cada ser humano. Aqueles anseios que nós temos no coração. E aqui terá de todo tipo, desde o mais pecaminoso possível até aquele não pecaminoso. As inclinações serão assim: é a vontade de Deus que os nossos desejos sejam atendidos? É isso que nós devemos perguntar. Você tem uma vontade, tem que tomar uma decisão e tu tem uma vontade sobre aquilo ali. E a tua pergunta deverá ser:
A vontade de Deus é que os teus desejos sempre sejam atendidos? Isso tem que fazer o quê? Gerar dúvida no teu desejo. Gerar pelo menos uma desconfiança, uma crítica sobre o teu desejo, sobre aquilo que você está ansiando, você está desejando. Porque os nossos desejos são afetados pelo pecado. Então nós podemos estar sim errando, falhando, pecando, ao basear as nossas decisões nas nossas inclinações, tá? Então, as inclinações elas podem ser contrárias à sabedoria, que é aquilo que eu falei que nós temos que buscar. Sendo assim, nós poderemos muitas vezes estar baseando as nossas decisões em algo enganoso, em algo contrário, que conflita com a palavra de Deus. Ok? Lembre-se, a Bíblia diz, né, o coração é enganoso. O coração é enganoso, então nós não podemos basear somente nisso. Além disso, o que ajudará no discernimento da vontade de Deus, mas que não deve servir como rigor ou como determinante para tomarmos a decisão. São nossas emoções. E aqui emoções, sentimentos, eu vou englobar tudo, botar tudo dentro do meu saco e falar de forma indistinta, ok? Sentimentos, emoções, tanto faz. As emoções, elas são importantíssimas para nós. É que nós temos dois extremos. O primeiro deles é considerar as emoções como não dignas de crédito, nós desprezarmos. E aí nós vamos buscar nós seremos frios, né? Não dar ouvidos às emoções e não levar em consideração e ficar por isso. Em contrapartida, tem o outro extremo, que é só valorizar as emoções. Nós vamos dar todo ouvidos às emoções e fazer tudo que a nossa emoção, o nosso sentimento, aquela inclinação que nós temos, seja baseada na emoção. E nós tendemos a também errar nisso. A emoção, ela tem o seu ponto de importância? Tem. Deus nos constituiu com emoções. E nós temos que estar atentos a isso, a elas. Elas são um termômetro do nosso coração, certo? Mas elas não podem ser determinantes. Elas não podem ser. Veja bem, não é sábio tu dar ouvidos somente às emoções e não é sábio tu não dar ouvidos a emoções. A sabedoria reside em quê? Em analisar as tuas emoções e sondar elas, ver quais são suas motivações, ver com base no que você está tendo aquela emoção, por que você está tendo aquela emoção naquele momento. E se você achar que isso te ajuda, fará bem na tomada da decisão, você poderá levar em conta, mas não basear unicamente nisso a tua decisão, certo? Eu já vou chegar no final dando de forma mais prática como que a gente toma uma decisão de fato. Segura aí. Em contrapartida, também não é sábio não demonstrar emoção, né? Aquela frieza que eu falei, não é sábio. A sabedoria reside em tu analisar as tuas emoções e agir levando elas em conta, desconfiando delas e analisando às vezes se elas podem estar te motivando a algo piedoso ou não. Além disso, aqui entra a questão de ter paz, né? Não, eu estou tomando uma decisão, mas eu estou em paz com isso. Eu estou tranquilo com relação a isso, eu não tenho problema nenhum. Não baseia nisso, não faz isso. Nós vamos ver aí, por exemplo, João 14:27, que até o mundo ele dá, em certa medida, uma paz para a pessoa. Jesus disse, né, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Mas, o que Jesus está falando? Que em certa medida, numa certa escala, o mundo dá uma certa paz. Você pode dizer assim, eu estou tomando essa decisão e estou em paz com isso. Isso não é canônico. Tu estar em paz não é fundamental, não é determinante para uma tomada de decisão, ok? Além disso, as circunstâncias são fatores que tu deve levar em conta, mas que não devem ser determinantes na decisão. Então é muito comum, por exemplo, analisar as circunstâncias para saber se aquilo ali é vontade de Deus ou não, tu decidir aquilo. Às vezes a circunstância ela pode servir de confirmação, né? Não, mas aconteceu tal coisa, eu acho que isso é confirmação, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Sabe? Você já deve ter visto isso, eu já vi muitas vezes. Comenta aí pra mim se você, às vezes tu mesmo já fez, sabe? Às vezes tu mesmo já agiu assim.
Eu vi isso, aconteceu tal coisa comigo hoje, e eu acho que isso é uma confirmação para eu agir isso, ou decidir isso, fazer aquilo, sabe? Diz pra mim aí, comenta aí se vocês já viram algo assim, ou já vivenciaram algo assim. As circunstâncias, nós poderemos interpretar elas com base nas nossas inclinações, nos nossos pressupostos, os nossos desejos, estão entendendo? E às vezes a gente não fará uma análise correta, uma análise bíblica das circunstâncias, e nós poderemos estar tomando uma decisão errada. Nós temos exemplo bíblico de uma decisão ou de uma circunstância que foi analisada de forma errada. Lembra quando Paulo chegou na ilha de Malta, depois do naufrágio, e ele chegou e foi catar uns gravetos para fazer um fogo, e ele foi picado. O que o povo da ilha pensou? Ele escapou do naufrágio e ainda assim uma cobra picou. Então é a vontade da justiça, né? E a justiça ali é uma idolatria deles. É vontade da justiça que ele morra. Estão vendo? É uma circunstância e aparentemente para eles na hora fazia sentido aquilo ali. Ainda assim estava errado. Ainda assim a circunstância não era de acordo com o que eles estavam pensando. Então nem sempre as circunstâncias elas nos levarão a uma decisão bíblica. Uma circunstância ela pode levar a uma decisão contrária ao ensino bíblico e não deve ser determinante na nossa tomada de decisão. Quer ver um outro exemplo? Uma circunstância que pareceria muito favorável, né? Davi, quando está na caverna, e Saul vai lá esvaziar, né, o seu ventre. Em outras palavras, ele foi dar uma cagada, né, na caverna. Ele foi lá dar uma cagadinha lá. O que acontece? Saul estava extremamente vulnerável. Ele estava extremamente vulnerável à violência, a ser capturado, a ser morto. E, veja bem, além disso, Davi tinha essa circunstância na frente dele. E além disso, os soldados de Davi estavam dizendo que vai lá, Deus entregou ele nas tuas mãos, mata ele, né? Leonardo, pastor, o termo que me preocupa é: não estou em paz e vou orar para o Senhor confirmar. Até que ponto dependemos de uma confirmação pós-oração ou agimos de acordo com as escrituras? Eu vou falar mais disso depois, mas lembrando o que eu já falei, nem sempre Deus confirmará, nem sempre Deus dará alguma confirmação. Por quê? Porque nós temos tudo que é suficiente nas escrituras, na Bíblia Sagrada. Prova disso, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a palavra de Deus, toda a palavra, ela é propícia, ela é apta para nos conduzir numa vida de piedade, né? E ali vai dar ao ensino, e eu esqueci o termo agora, eu esqueci o versículo inteiro, mas o que Paulo está falando a Timóteo ali é que a palavra de Deus, toda ela é suficiente. Então sim, nós poderemos orar pedindo confirmação, mas nós não vamos ficar parados esperando a confirmação, entendeu? Parte da sabedoria saber que Deus talvez não dará uma confirmação. E nós vamos tratar mais disso depois. Pastor Michael, eu amo ouvir as suas pregações. Benção, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado pelo encorajamento. O que acontece então? Davi estava na caverna. Saul estava na frente dele ali, totalmente vulnerável. Os soldados tinham dito a ele: vai lá, Deus entregou ele nas tuas mãos, pode matar. A circunstância aparentemente estava toda ela propícia para que Davi de fato matasse o rei e assumisse o poder, não é? Talvez fosse você e eu ali teria feito isso, né? Mas Davi elegiu com sabedoria e ele discerniu o quê? Que não era piedoso, não estava de acordo com a vontade de Deus tocar no ungido, tocar naquele que havia sido escolhido por Deus para liderar o povo. E isso foi agir com sabedoria, ou seja, não agir em conflito com a palavra de Deus. Lembrando, nem sempre as circunstâncias, então, nos darão base suficiente para uma tomada de decisão, ok? Além disso, uma circunstância, às vezes, por mais que seja uma oportunidade, ela poderá ainda envolver a adversidade.
e isso não quer dizer que foi uma decisão errada. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 16, 9. Lembram? Paulo diz assim, ó, uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários. Ou seja, era uma oportunidade, era uma porta aberta, uma circunstância que surgiu que era favorável, e ainda assim ele diz, e há muita adversidade. Ou seja, as circunstâncias, elas nem sempre serão suficientes para determinar a nossa tomada de decisão. E, além disso, tem um último ponto ainda nisso aqui, sobre o que nos dará discernimento para a tomada de decisão e agir de acordo com a vontade de Deus, que é o quê? É a racionalidade. Agir com base na razão, ou podemos dizer planejamento. Isso pode servir às vezes como uma armadilha, mesmo que no geral seja uma bênção. Ó, agir com base na razão é bom? É. Nós temos razão. Deus nos concedeu racionalidade. É bom isso, temos que usar. Planejamento é bom? É ótimo. Tem que ser feito. Tem que ser feito uso disso. Qual é o problema? É quando isso serve como armadilha. É quando as pessoas têm a tendência, principalmente as pessoas que são muito organizadas, pessoas que são muito planejadas, elas vão basear muito naquilo ali, a sua vida, as suas decisões, e isso pode fazer com que, às vezes, alcançando objetivos que elas estipularam, alcançando metas, seja o suficiente para a pessoa começar a basear somente nisso a sua tomada de decisão. Isso ali servirá como uma armadilha para a pessoa basear na sua racionalidade, no seu planejamento, e acabar desprezando a boa mão do Senhor. Então a racionalidade também não serve unicamente para uma tomada de decisão. Nós devemos planejar, mas saber que o planejamento prioritário é o de Deus. A prioridade é o que Deus planejou, não o nosso. Então, Tiago diz assim, né, que nós não devemos dizer amanhã vamos fazer e acontecer. Não, é se Deus quiser, nós faremos e aconteceremos. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Que o planejamento ele deve ser escrito a lápis. Todo planejamento que nós fizermos, nós temos que escrever a lápis. Para qualquer momento que percebemos que o plano de Deus está diferente do nosso, nós podemos apagar e refazer. Ok? Nenhum planejamento deve ser feito em conflito com a Bíblia. Lembre-se disso. Lembra de Jonas? Jonas, no último capítulo, lá no capítulo 4, Jonas diz assim, ele está revoltoso, né? Que Deus teve misericórdia com a cidade de Nínive. E ele diz assim, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia e ia perdoá-los. Eu sabia que o Senhor ia agir assim. Ou seja, ele está em conflito com a palavra de Deus, com o que Deus quis, sabe? Então, a nossa tomada de decisão não deve ser baseada somente no planejamento, naquilo que nós entendemos como racional. Devemos usar isso, mas não usar somente isso. E lembrando que a racionalidade também, assim como eu falei do coração, né? O coração é enganoso, a racionalidade, Jeremias 17:9 diz, o coração é enganoso. Logo, a nossa racionalidade, a razão, ela também foi afetada pelo pecado. Tudo que nós fazemos, pensamos, planejamos, tem um pequeno toque, e às vezes nem tão pequeno, do pecado. Certo? Lembre-se disso. Agora sim, vamos aplicar isso, aplicar a sabedoria, então, nas nossas decisões. Primeiro, o que nós fazemos, então? Nós buscamos conselhos sábios. Primeira coisa, ao agir de forma sábia, eu falei antes, né? A sabedoria busca o quê? Ouvir. Provérbios 1:5. O sábio, ele vai ouvir. E isso dará a ele mais sabedoria. O que o sábio, a pessoa sábia, o cristão sábio tem que fazer, então? Ouvir conselhos. Ouvir diversos conselhos. Isso é sábio. Aqui tem que haver cuidado com duas coisas. Dois extremos. O primeiro deles, então, é não procurar conselhos de pessoas maduras. Isso é um erro. O primeiro extremo, então, é não procurar conselhos com pessoas maduras, pessoas sensatas, cristãos sábios. A pessoa, ela acha que é suficiente. Não, eu já decidi, já sei o que eu vou fazer e não vou
Não preciso mais buscar conselho. Isso é um erro. Isso não é sábio. Não ouvir os outros para uma tomada de decisão é tolice. E Provérbios está repleto disso. Olha só, algumas referências para vocês terem uma ideia. Provérbios 11, 14, 12, 15, 13 e 10, 15 e 22, Provérbios 19 e 20, 20 e 18, Provérbios 27 e 9, vai dizer que é tolice não ouvir. O sábio, ele vai ouvir, ele vai buscar conselhos. Não é sábio agir com autonomia, agir sozinho, tomar decisões sem buscar conselhos, certo? E o outro extremo disso é o quê? Um extremo é não ouvir conselhos. O outro é esperar demais dos conselhos, é querer demais dos conselhos das pessoas. E isso é o quê? É fugir da responsabilidade. É esperar que, com base no conselho dos outros, a gente tome a decisão. Ou então que os outros tomem a decisão por nós. Estão entendendo? Confirma pra mim se vocês estão entendendo, pra eu poder seguir. Esperar demais dos conselhos, então, também não é sábio. Você deve ouvir conselhos, vai analisá-los e aí você vai tomar uma decisão. Não é sábio você não ouvir conselhos e não é sábio você basear somente no que os outros dizem, sem analisar, sem levar em conta. E mais, às vezes esperando que os outros decidam por você, certo? É você que decide. É você que é responsável pelas suas decisões. Segunda coisa, então, para aplicarmos sabedoria nas nossas decisões, é perguntar amplamente. Quanto maior e mais importante a decisão que você for tomar, mais perguntas você deve fazer. Faça inúmeras perguntas, diversas perguntas. Pergunte, faça perguntas a você mesmo. Fabiana, tá entendendo? Que bom, que legal. Faça perguntas, questione. Por exemplo, não mantenha o foco somente em ti. O que é melhor para mim nessa situação? O que vai me dar mais vantagem? Ou o que me dará mais lucro aqui? Você pode fazer perguntas assim, mas não pare nisso. Não fique só nessas perguntas. Não fique somente assim, que vantagens eu vou ter se eu tomar essa decisão aqui, sabe? Não fique somente com foco em ti. Faça perguntas que te levem a pensar no que as escrituras ensinam. Por exemplo, o que a Bíblia me orienta a fazer nesse caso? Qual o ensino bíblico acerca disso aqui? Faça perguntas também que vão sondar o teu coração e vão levantar suspeitas sobre a tua decisão. Se tu está tendo uma tendência a decidir X, faça perguntas que vão... Mas por que eu estou querendo isso? O que eu estou buscando com isso? Sabe? Faça perguntas que vão te levantar suspeitas, que vão levantar críticas a ti mesmo, ao teu coração, à tua motivação. Além disso, faça perguntas que... alguns exemplos de perguntas que você deveria fazer, tá? Em 2 grupos. Primeiro grupo, o que mais glorifica o Senhor nessa minha decisão? Ou na decisão que eu devo tomar? Qual possibilidade mais glorifica a Deus? Qual decisão reflete mais o ensino bíblico acerca disso aqui? É sobre o trabalho? É sobre casamento? É sobre filhos? É sobre a escola para os filhos? Qual dessas decisões mais reflete o ensino bíblico? Qual mais glorifica a Deus? O que fazer que mais me conforma com o padrão bíblico? Aí não somente quanto ao que fazer, mas dessas decisões que eu vou tomar. Acho que... Estão me ouvindo? Eu acho que... Não sei se foi a bateria que caiu ou o que foi. Quais dessas decisões mais me tornarão apto, mais me darão conformidade com o padrão bíblico? Estão entendendo? Ó, a Fabiana botou autoavaliar. Exatamente. Exatamente. Então, segundo grupo de perguntas. O que é melhor para os outros? Dessas decisões que eu tenho que tomar, quais delas são melhor para os outros? Qual dessa decisão que eu tenho que tomar, quais opções dessas me torna mais capaz de servir aos outros? Quais dessas aqui me tornam mais aptos a servir aos outros? E olha só o que Abraão fez. Lembra quando Abraão está com Ló e Abraão diz assim, a gente vai ter... eu não sei. Encerrando, eu já estou pertinho de acabar aqui, tá?
Lembra quando Abraão está com Ló e eles vão se apartar? O que Abraão faz? Ele diz assim, ó, escolhe, tá aí, ó, tá diante de ti, pode optar. Se tu for para lá, eu vou para cá. Se tu for para essa direção, eu vou para essa. Abraão, ele coloca à disposição de Ló, ele serve Ló. Fabiana, travou, e agora vocês estão me ouvindo? Estão vendo, pessoal? Travou um pouquinho, mas eu tentei voltar logo aqui. Além disso, avalie biblicamente, com base em tudo isso, nessa análise, com base no que você, nos conselhos que você ouviu, nas perguntas que você fez, avalie tudo isso biblicamente. Avalie de acordo com as escrituras. Avalie se as suas respostas às perguntas elas estão corretas, coerentes com a Bíblia, com o ensino bíblico. Procure padrões bíblicos de personagens que tiveram que tomar decisões nas mesmas áreas que você, ou decisões parecidas que você questionou ou deve tomar de decisão, certo? E escolha piedosamente. Após tudo isso, decida. Após tudo isso, Deus dotou você de sabedoria e condições de tomar uma decisão. De tomar uma decisão, você tem capacidade então de decidir. Lembrando com base nisso, assuma a responsabilidade pelo que você decidir e não crie justificativas depois pelo que você escolheu. Se você agiu errado ou fez tal, não assuma justificativa. Não crie justificativa. Assuma a responsabilidade. Você agiu e tentou agir o mais sábio possível. Então, assuma isso. Essa é a tua responsabilidade. E além disso, decida resolutamente. Após sondar o coração, analisar biblicamente tudo, lembre-se, você não deve agir com dúvida. Romanos 14:23 vai falar isso, né? O que provém da dúvida não é piedoso, ok? Uma sugestão para você. Quando você for tomar uma decisão, pergunte assim, ó, o que estou para fazer é pecado? Se sim, não faz. Não continua. Não é pecado. Então você vai perguntar, eu faria isso diante de Jesus? Eu faria isso diante... Se Jesus estivesse aqui à minha frente, pessoalmente aqui, eu faria isso? Se sim, continua. Isso glorificaria Deus? Essa decisão que eu estou para tomar glorifica Deus? E seria capaz de interromper? Se ainda assim eu tomar essa decisão, mas eu perceber que não foi a melhor, eu consigo interromper isso? Eu consigo dar um basta? Tudo isso são coisas que ajudarão você, ok? Lembrando, a Bíblia não é uma enciclopédia. Você não pode ir pesquisando por termos. Você tem que ter conhecimento bíblico para tomar uma decisão. Então você deve aprofundar-se nas escrituras para decidir. E mesmo assim, depois de tudo que foi dito, ainda restarem opções viáveis, mais de uma opção, várias opções, em que não estão em conflito com as escrituras, com tudo que você questionou e sondou, então você vai agir com base nas suas preferências. Você pensou, decidiu, analisou, pediu conselhos, analisou biblicamente, fez perguntas a si, e ainda assim sobraram várias opções, ou mais de uma, você age com base nas suas preferências e pode agir tranquilamente, sabendo que estará diante do Senhor, estará agindo com base na capacidade que Deus te deu de tomada de decisão. É assim que nós agimos com sabedoria, certo? Para encerrar aqui, eu quero só dizer para vocês assim, dificuldades potenciais que podem surgir. Primeiro dela, medo das consequências. Você pode, às vezes, não decidir ou ficar com medo das consequências do que você vai fazer. Isso pode travar. Além disso, temor dos homens é pecado. Você não deve decidir baseado no que as pessoas vão dizer, pensar ou fazer, certo? Além disso, você não deve decidir com base em perfeccionismo. Perfeccionismo é pecado. Não tome isso por padrão. Depois, não tome também, ou algo que pode dificultar a sua tomada de decisão, desvirtuar do propósito da vida. Faça isso sabendo que você está fazendo para a glória de Deus. Se teve mais de uma opção, escolha a melhor que te parecer, baseada, inclusive até nas tuas preferências, e faça sabendo que aquilo ali está sendo feito para a glória de Deus.
Fabiana, que bálsamo de live. Muito obrigado. Que bênção ouvir isso. Muito bom mesmo. Muito obrigado. E por fim, lembre-se que você não está agindo com base numa vida de pecado. Você está agindo, se você fez tudo isso, é porque você quer tomar uma boa decisão e algo que glorifique a Deus. Então faça isso tranquilamente, decida, sabendo que estará sim sob a vontade de Deus. E ao decidir, aquilo ali se revelará a vontade do Senhor para você, certo? Lembre-se, não conseguiu pegar tudo? Assiste a live depois de novo, eu deixarei ela salva aqui, assiste ela de novo, toma notas, relembra o que foi falado e vamos depois na sequência conversando, nem que tu comente aqui, vai colocando o que tu achou, vamos conversando mais sobre isso, certo? Pessoal, compartilha essa live com os outros, manda para todos que tu conhece e nos vemos aí, se Deus quiser, na terça-feira que vem ao meio-dia, certo? Um abraço, fiquem com Jesus.